Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como dissemos, nós vamos falar hoje, amanhã e depois sobre o Tríduo Pascal. Nós sabemos que a Páscoa, ela é o centro do calendário cristão. Toda a liturgia, toda celebração, todo culto público da igreja está centralizado no mistério da Páscoa. Paixão, morte e ressurreição do Senhor, pelo qual chegamos ao auge, ao cume da história da nossa salvação, da salvação trazida por Jesus. É claro que existem outras festas no ano litúrgico que nós consideramos muito importantes, outras festas do Senhor, como o Natal do Senhor. Imediatamente vem a festa do Natal do Senhor na nossa mente. Você pode perguntar, mas padre, e o Natal não é tão importante? O Natal é muito importante, porque se Nosso Senhor não tivesse nascido, não tivesse encarnado e nascido, no seio de Maria Virgem e nascido, não teria ressuscitado, obviamente, mas o auge, o cume, a celebração, né? Tanto é, já adiantando um pouquinho, a noite da Vigília Pascal, sobretudo, que não é chamada apenas de uma vigília, mas a mãe de todas as vigílias, né? Para usar uma expressão de Santo Agostinho. É a vigília por excelência, uma vigília festiva e solene, né? Mas é uma vigília, não é uma vigília penitencial. Bom, o Tríduo Pascal, a gente costuma dizer, por causa da nossa mentalidade, a Quaresma, ela vai oficialmente, nós estamos na Quaresma, até a quinta-feira à tarde, né? Com o cair da tarde da quinta-feira santa, começa o Tríduo Pascal e vai até o sábado santo ou domingo de Páscoa, melhor dizendo. Só que nós costumamos dizer que o Tríduo Pascal começa na quinta-feira. Na verdade, o Tríduo Pascal não começa na quinta-feira, embora a gente esteja celebrando a Eucaristia na quinta-feira à tarde, no final da tarde, para o início da noite. Temos que lembrar que a liturgia, e ainda mais a liturgia pascal, né, que segue o calendário lunar, o calendário judaico, a partir do pôr do sol já não é o dia onde nós estamos, é o dia seguinte. Então, na verdade, o Tríduo Pascal é sexta, sábado e domingo. Nosso Senhor ficou 3 dias no túmulo, mas 3 dias ao modo judaico, né? Porque na quinta-feira à noite já é sexta-feira, então sexta-feira, a partir de sexta-feira, na sexta-feira, aliás, ficou no túmulo, não, quer dizer, o Tríduo Pascal, melhor dizendo, são 3 dias no sentido, claro, também ele ficou no túmulo 3 dias, mas são 3 dias no sentido que sexta-feira à noite já é, quinta-feira à noite já é sexta-feira, então ele celebra a ceia, e na sexta mesmo ele vai para o túmulo, porque ele morre às 3 horas da tarde, faltando 3 horas para concluir o dia, e lembremos que o dia em Israel é como aqui, às 6 horas da tarde
O sol se põe, já tem se posto, já está se pondo, mais ou menos, né? Então ele passou 3 horas no túmulo na sexta-feira. Para o judeu basta 1 hora de um dia que já se computa, já se conta aquele dia, né? Então ele passou mais ou menos 3 horas no túmulo na sexta-feira. No sábado santo ele passou o dia todo, obviamente, de 6 da manhã, de 6 da tarde da sexta-feira, melhor dizendo, às 6 da tarde do sábado, né? Então, no sábado ele passou o dia todo. Até na liturgia oriental é chamado a celebração do túmulo, né? Com a expressão própria, né? Depois, ele, a partir de 6 horas da tarde do sábado, já é domingo. Então, e ele celebrou, ele ressuscitou, segundo a tradição, de madrugada do domingo, por causa disso, a vigília da Páscoa também à noite, né? Então, na verdade, o tríduo pascal é sexta, considerando que a sexta começa na quinta noite, sexta, sábado e domingo. E do tríduo pascal, como eu já disse, nós temos todo e qualquer sentido da celebração durante o ano. E aí nós vamos considerar, a partir das Sagradas Escrituras, do catecismo, da introdução geral ao Missal Romano, que é aquele livro vermelho, grande, que o padre usa no altar, né? E também aqui autores como Edson Adolfo Deretti, que é liturgista, um grande liturgista. Também outro autor muito conhecido, muito querido, Joseph Ratzinger, né? Introdução ao Espírito da Liturgia, um famoso livro do Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal, falando sobre a liturgia, que é um aspecto de espiritualidade e histórico excelente. Também esse livro aqui, que é uma pequena coleção, né, de 2 livros apenas, né, Entrarei até o altar de Deus, cerimonial da Sagrada Liturgia do Rito Romano, e 1 e o 2, né? Michael Pagiossi Silva, né? Não sei se a gente diz Michel ou se diz Michael, não sei se ele é de tradição italiana ou francesa ou inglesa, o que é, mas de qualquer forma é Miguel. Bom, tomando o catecismo, né, as Sagradas Escrituras tem aqueles textos que falam de Jesus na última ceia, né? E a última ceia começa com o tríduo pascal. O que é que o catecismo, no número de 1168 ao número 1171, 1168 a 1171, fala sobre o tríduo pascal, né? Então, quando ele vai falar do ano litúrgico, o ano litúrgico parte do tríduo pascal. O tríduo pascal que nós vamos começar a celebrar na quinta-feira à tarde, que já será sexta-feira, como eu acabei de explicar. Partindo do tríduo pascal, como de sua fonte de luz, o tempo novo da ressurreição enche todo o ano litúrgico. Lembra que dissemos e explicamos que mesmo os domingos da quaresma são domingos de Páscoa, né, de festa? Enche todo o ano litúrgico com sua claridade. Do tríduo pascal, todo o ano litúrgico é iluminado. Aproximando-se progressivamente de ambas as vertentes desta fonte, o ano é transfigurado pela liturgia. É realmente ano da graça do Senhor. O ano se torna ano da graça do Senhor, para usar a expressão que Jesus usa lá na sinagoga, não é? Há um ano da salvação a partir do tríduo pascal. A economia da salvação está em ação na moldura do tempo, mas desde a sua realização na Páscoa de Jesus e a efusão do Espírito Santo, o fim da história é antecipado, em antegozo, e o reino de Deus penetra nosso tempo. A partir do tríduo pascal, durante todo o ano litúrgico, por isso o ano litúrgico e o tríduo pascal é a espiritualidade por excelência do fiel. Nada contra as devoções particulares, mas muitas vezes nós nos perdemos em muitas devoções
particulares e esquecemos da devoção por excelência, que é o ano litúrgico. Viver o ano litúrgico é viver a devoção da igreja. Por isso, a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras. Nós temos a festa de São José, festa da Imaculada Conceição, festa do Santo Padroeiro, festa disso, festa daquilo, outro. Tem sua importância, mas a sua importância está ligada ao mistério pascal. Se não estiver, não tem sentido. Tudo remete para o ano litúrgico e para o tríduo pascal. Nós celebramos a Imaculada Conceição porque de alguma forma está inserida no mistério de Cristo, ressuscitado e ressuscitante. Nós celebramos São José com tanta devoção pelo mesmo motivo. E por aí vai. Por isso a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras, é a festa das festas, solenidade das solenidades, expressão do catecismo, né? Como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, o grande sacramento, Santo Atanásio o denomina o grande domingo, a celebração da Páscoa, o grande domingo. Como a Semana Santa é chamada no Oriente a grande semana, o mistério da ressurreição, Santo Atanásio chama o tríduo pascal de o grande domingo. Interessante, né? O mistério da ressurreição, no qual Cristo esmagou a morte, penetra nosso velho tempo com sua poderosa energia até que tudo lhe seja submetido. No Concílio de Nicéia, em 325, aqui um pouco de história, né? No Concílio Cânon 1170, 1170, está dito: no Concílio de Nicéia, em 325, todas as igrejas aqui, como eu já disse, dioceses, chegaram a um acordo acerca de que a Páscoa cristã fosse celebrada num domingo que segue a lua cheia, o dia 14 de Nisan. Nisan é um mês judaico, né? Depois do equinócio da primavera. Por causa dos diversos métodos utilizados para calcular o dia 14 de mês de Nisan, o dia da Páscoa nem sempre ocorre simultaneamente nas igrejas ocidentais e orientais. Por isso busca-se um acordo, a fim de se chegar novamente a celebrar em uma data comum o dia da ressurreição do Senhor. O ano litúrgico é o desdobramento dos diversos aspectos do único mistério pascal. Isto vale muito particularmente para o ciclo das festas em torno do mistério da encarnação, Anunciação, Natal e Epifania, que comemoram o começo da nossa salvação e nos comunicam as primícias do mistério da Páscoa. Então, para entender melhor, quando nós estamos celebrando aqui no Catecismo 1171 a Anunciação do Senhor, que nós celebramos agora dia 25 de março, no meio da Quaresma, não é? Ou celebramos o Natal do Senhor, dia 25 de dezembro, ou qualquer outra festa, a Epifania, que são festas do Senhor, né? Mas também as outras festas dos santos, como já citei, elas nunca deixam de ser semana de celebração da Páscoa. Pouco se entende isso. Quer dizer, Padre Lauro, como nós estamos celebrando a missa da meia-noite no dia do Natal do Senhor, dia 24 para o dia 25 de dezembro, é Páscoa? Exatamente, é Páscoa. Não poderia ser celebrada aquela missa se não fosse Páscoa. Toda a missa é Páscoa. E por isso mesmo que a missa do Natal, ela tem na sua liturgia um paralelo com a noite de Páscoa. Não sei se você já observou que, embora não se faça aquele ritual de acender uma vela, que a igreja ficar nos escuros, bom, pode-se acrescentar isso também, mas normalmente não se faz isso. Mas a liturgia, os textos litúrgicos da noite de Páscoa falam muito sobre a luz que brilhou no meio das trevas. Por que se faz essa alusão à luz? Por dois motivos. Primeiro, que a festa da Páscoa, que é mais antiga, não é?
começa com o ritual da luz, com a bênção do fogo. Quem já participou de uma vigília pascal sabe disso. E também porque a festa do Natal foi feita para, aqui entrando no parêntese, né, para suplantar a festa de um deus pagão chamado o Sol Invencível, né? Mas, para dizer que Jesus é a verdadeira luz, aquele que ressuscitou e nasceu em Belém é a verdadeira luz, o verdadeiro sol. Por isso aquelas festas, aquelas luzes da árvore de Natal tem tudo a ver com a Páscoa, por incrível que pareça. Ou a fogueira de São João também, né, que é um prenúncio da luz que vai chegar, que é pascal, né, do nascimento de Jesus. Bom, então espero que tenhamos entendido esse primeiro aspecto do Tríduo Pascal. Tríduo Pascal, Sexta-feira Santa, considerando que a sexta-feira começa na quinta-feira à noite. Na sexta-feira mesmo, o dia todo, no sábado e domingo, né? O domingo começando já ao pôr do sol do sábado, de madrugada o Senhor ressuscita. Então, o que nós vamos comemorar no Tríduo Pascal? Vamos, antes de falar do que nós comemoramos, do que nós celebramos, melhor dizendo, a celebração do Tríduo Pascal, como vocês viram Santo Atanásio falando, é uma festa só. Vários ou três aspectos, né? Os momentos últimos do Senhor aqui na terra, depois sua paixão, morte, e depois sua ressurreição. Às vezes nós tendemos a separar as coisas, mas é um único mistério em aspectos diferentes. Quando o sacerdote, ao celebrar a Eucaristia, ele diz: eis o mistério da fé, e normalmente tem uma aclamação que é mais rica das outras, eu considero que a primeira aclamação colocada lá, que isso foi um pedido dos bispos no Concílio Vaticano II, porque antigamente o sacerdote consagrava, não que isso não existisse na oração eucarística, né? Mas ficava implícito. Então, o que ficava implícito? O sacerdote consagrava na missa antiga, e ele, depois da consagração do cálice, simplesmente ele continuava celebrando, rezando a oração eucarística, não é? O povo não aclamava nada. Os bispos, claro, estava subentendido que ali, no mistério do altar, se celebra a paixão, morte, ressurreição do Senhor, se celebra e se torna presente. Obviamente a igreja nunca duvidou disso e nunca deixou de ensinar isso. Mas os bispos do Concílio Vaticano II pediram ao Santo Padre, na época, que ao reformular ou reformular a oração eucarística, reformular não no sentido de mudar o sentido da oração eucarística, que não pode mudar, mas no sentido de traduzi-la e tudo mais, torná-la mais entendível, ficasse explícito durante a oração eucarística este aspecto do mistério que nós celebramos: paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por isso, acrescentou essa expressão do sacerdote: eis o mistério da fé, apresenta o pão e o vinho consagrado, mesmo que já tenha mostrado para o povo, né? A elevação é para isso, o pão e o vinho consagrado. E ele diz: eis o mistério da fé, diz, anunciando o Senhor. Anunciar aqui não é simplesmente botar uma notícia no jornal, no rádio, não sei aonde, mas anunciando no sentido de proclamamos. Por isso se faz isso de pé. Imediatamente se levanta e se proclama, porque toda a proclamação da ressurreição é feita de pé. É o sinal da ressurreição. A não ser que a pessoa queira ficar de joelho até o amém da doxologia, daquela oração por Cristo, com Cristo, em Cristo. Mas o que é que se diz naquele momento, normalmente? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Nós proclamamos que ali, naquele momento que se dá paixão, morte, ressurreição e ainda mais a vinda definitiva do Senhor. O já e o ainda não. Já falamos tantas vezes em nossas homilias aqui. O já e o ainda não. Nós já estamos na glória de Deus. Ali, naquele momento, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor
já antecipamos, já vivemos, ainda não estamos vivendo, mas já vivemos ali aquele mistério. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa proclamamos. A igreja faz uma proclamação e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, porque está esperando, mas ao mesmo tempo ela já está. O céu já está. Já estamos no céu quando celebramos a Eucaristia. Então, o pior jejum que nós vivemos nesse dia é o jejum eucarístico. Não existe jejum pior do que esse, não é? Bom, agora nós vamos passar para algumas outras considerações. Nós temos aqui a introdução geral ao missal romano, que é colocada a parte no livro, mas lá no missal tem, não é? Então, a introdução geral ao missal romano vai falar sobre isso, não é? Sobre como se celebra o Tríduo Pascal. Aqui vai ser dito assim o seguinte: através do ciclo anual, a igreja comemora todo o mistério de Cristo, da encarnação ao dia de Pentecostes e a espera da vinda do Senhor, como já colocamos no catecismo. O Tríduo Pascal, os números 18, 19, 20, 21, dos números 18 ao 26 da introdução geral do missal romano, vai falar do Tríduo Pascal e do Tempo Pascal. Bom, como Cristo realizou a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, principalmente pelo seu mistério pascal, quando morrendo destruiu a nossa morte, eu disse principalmente, porque é o auge, não é? Quando destruiu a nossa morte, ressuscitando, renovou a vida, o sagrado Tríduo Pascal, da paixão e ressurreição do Senhor, resplandece como o ápice de todo o ano litúrgico. Resplandece como todo o ápice do ano litúrgico. Só que no Tríduo Pascal, nós celebramos tudo isso cada domingo. Só que no Tríduo Pascal nós vamos celebrar ainda de maneira mais solene e detalhadamente, vamos dizer assim. Mas é uma coisa só. Por isso Santo Atanásio, né, chama de o grande domingo, né, porque é como se fosse um dia só de domingo. Portanto, a solenidade da Páscoa goza, no ano litúrgico, a mesma culminância do domingo em relação à semana. Quer dizer, durante a semana, o dia mais importante é o domingo. Então, o Tríduo Pascal, aliás, a solenidade da Páscoa goza do ano litúrgico a mesma em relação ao ano litúrgico, a mesma culminância do domingo em relação à semana. Entendido? Bom, número 19. O Tríduo Pascal da paixão e ressurreição do Senhor começa com a missa vespertina Nascer do Senhor. Possui o seu centro na vigília pascal e encerra-se com as vésperas do domingo da ressurreição. Então, antes de continuar, na quinta-feira santa, nós celebramos três coisas, que na verdade a noite já é sexta-feira, como já expliquei. Por isso que mesmo ainda seja quaresma, pela manhã, normalmente na catedral, os sacerdotes se reúnem com o bispo para renovar suas promessas sacerdotais, porque à noite será a comemoração da instituição do sacerdócio. E comemoram também pela manhã, né? Mas o tríduo só começa à noite. Então, a missa dos Santos Óleos, que esse ano está adiada, e depois que passar toda essa situação, se Deus quiser, passa quanto antes, o bispo vai marcar uma nova data, porque pode ser transferida, graças a Deus que pode, né? Não pode o Tríduo Pascal, né? Para celebrar a missa dos Santos Óleos. Deus queira que seja ainda no tempo de Páscoa, né? Então, na quinta-feira santa, ou na sexta-feira santa, que é a noite da quinta-feira, o início da sexta-feira, para usar uma linguagem bem judaica, conforme a nossa liturgia, nós celebramos três coisas.
a Eucaristia, instituição da Eucaristia, do sacerdócio, o sacramento da ordem, ele manda fazer, então por isso é da ordem, fazer isto para celebrar o meu memorial. E o mandamento do amor. Agora, o que é a Eucaristia, em termos gerais, vamos dizer assim, se é que a Eucaristia cabe dentro de expressão de termos gerais? A Eucaristia é a atualização daquilo que o Senhor ia fazer no dia seguinte. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, se torna presente no altar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. De onde é que Jesus tirou isso? Jesus não inventou da cabeça dele, não é? Tudo vem das Sagradas Escrituras. Lá no Antigo Testamento, né, o povo, quando sai da escravidão do Egito, lá no Êxodo, então o Senhor dá ordens ao povo para que coma o Cordeiro Pascal. E tinha uma condição para comer o Cordeiro Pascal, que comendo o Cordeiro Pascal, ele tinha que fazer como, se bem que no tempo de Jesus já era uma grande solenidade, que a família se reunia, né? Mas ele tinha que fazer como se estivesse saindo naquele momento. E pela fé, viver aquela realidade, atualizar aquilo na vida. Essa ideia de atualização de memorial vem do Antigo Testamento, como tudo nas Sagradas Escrituras e tudo na liturgia da igreja. Então eles não podiam comer a Páscoa assim. Nossos avós, nossos tataravós foram escravos lá no Egito. Oh, que peninha, estamos lembrando. Não. Nós atualizamos agora. Nós temos que comer essa Páscoa para, pela fé, nos libertar. Quem não comesse a Páscoa ficava amaldiçoado, porque não podia se libertar. Jesus vai tomar essa ideia teológica, realidade teológica do seu povo de Israel e vai aplicá-lo aquilo ao seu memorial. Repare que ele, quando dá a ordem de fazer isto para celebrar o meu memorial. Porque o memorial agora não era mais aquela libertação do Egito. O judeu que não comesse a Páscoa ficava escravo. Ele tinha que comer a Páscoa para viver a espiritualidade da libertação plena da escravidão. Então Jesus dá um novo sentido da libertação mais plena ainda, que não é apenas uma libertação física para este mundo, mas a libertação eterna para sempre, que liberta a partir deste mundo e se debrocha eternamente, se abre eternamente na eternidade. Se abre para sempre. Então, ele toma essa realidade teológica e a transforma. Fazer isso para celebrar o meu memorial. E claro, se ele manda fazer, é claro que ele dá poder para isso, porque o ser humano não pode fazer isso, não é? Então, estão os apóstolos ali. Então, a igreja sempre entendeu que essa ordem de fazer presente o sacrifício redentor, paixão, morte e ressurreição, quando se celebra a Eucaristia, se ele manda fazer, evidentemente, ele dá o poder para fazer, que seria ilógico. Então a igreja deduz, daí o sacramento, o princípio foi transmitido através da sucessão apostólica, chegou até nós, né? Então, a partir da imposição das mãos. Né? Imposição das mãos para o sacerdócio. A gente pode usar a imposição de mãos para várias coisas, para dar absolvição, para consagrar o pão e vinho, para rezar por alguém, como muitos grupos fazem hoje em dia, mas a imposição das mãos enquanto entendida para comunicar o poder de celebrar a Eucaristia. Bom, continuando nossa leitura, número 20, na sexta-feira da Paixão do Senhor, observe por toda parte o sagrado jejum pascal, e onde for oportuno também no sábado santo até a vigília pascal. A obrigação está canônico isso, mas o costume é de jejuar até a hora da vigília, ou pouco antes da hora da vigília, até o meio-dia, vamos dizer assim. Bom, sobre a sexta-feira da Paixão, eu quero falar duas coisas, e que vai denotar em outra coisa
A primeira é a ideia de sacrifício. E quando a gente fala sacrifício, vem logo a nossa ideia, sangue derramado, muito sofrimento. É claro que Jesus sofreu. É claro que Jesus derramou o seu sangue por nós para a nossa salvação. Mas a palavra sacrifício por si mesmo não significa sofrimento. Na nossa mentalidade, uma coisa ligou a outra porque vem logo a imagem de Jesus. Como a palavra martírio também. A palavra martírio não significa sofrimento. Mas significa, a palavra martírio quer dizer um testemunho que eu dou publicamente. Mas aí a gente entendeu, a partir dos mártires cristãos, que com a vida eles testemunhavam a fé. Então quando ele quer dizer que alguém está sofrendo, oh meu Deus, que essa cruz desse menino, esse é um verdadeiro martírio, um verdadeiro mártir, uma pessoa que sofre muito, se tornou sinônimo, né? Mas por si mesmo a palavra sacrifício não significa necessariamente que haja sofrimento. Sacrifício quer dizer um sagrado ofício, uma sagrada ação oferecida a alguém. Sacrifício, sagrado ofício, um sacro ofício, sacrifício, né? Então, que sacrifício é esse? Nós havíamos perdido a vida, o pecado é perder a vida por excelência, e Jesus se oferece ao Pai por nós para reparar o pecado. É um sacrifício, né? Uma ação intercessória, né? É claro que para ele oferecer a vida, obviamente que tem que derramar sangue, não tem como oferecer a vida sem derramar sangue. Então, nesse sentido, o sacrifício torna-se sinal de morte, mas não necessariamente sinal de dor, mas da ação de Jesus oferecer-se ao Pai por nós. Muito menos também a ideia que às vezes crassa e aparece na cabeça de alguns cristãos do Pai eterno com ódio, com raiva, que eles pecaram, pois agora eles vão ver. Mas para eu não matar eles, eu vou descontar tudo no meu filho. Vou matar o meu filho, eu vou esmagar meu filho, que é para extravasar o meu ódio. Pelo amor de Deus, gente, que visão é essa que nós temos do Pai eterno, cheio de amor e de misericórdia? A ação redentora é uma ação que parte do Filho de Deus que se oferece ao Pai. Claro que foi o Pai que enviou o Filho, e foi o Pai que recebeu o sacrifício do Filho, obviamente, mas não é nesse sentido de dor e sofrimento, mas no sentido que o Filho se oferece ao Pai por nós, né? Isso se refletiu na vida dos mártires. Os mártires entenderam isso e entregaram a sua vida. É um sagrado ofício, entregar a vida. Claro que o sacrifício por excelência é o de Cristo e só tem valor em Cristo. Os mártires tinham consciência disso. Como o Mestre fez, eles faziam também em Cristo Jesus. Não em nome de Cristo, mas na verdade em Cristo, porque estão batizados. Para usar aquela expressão de São Paulo, completo na minha carne, o que falta à paixão do Senhor. Não que falte alguma coisa à paixão do Senhor, mas é um modo de falar, não é? Porque ele está em Cristo, né? Até a expressão do próprio Paulo apóstolo, em Cristo somos novas criaturas, pelo batismo ele está se referindo. Então, pelo batismo nos dá a graça de ser co-redentor, não no sentido que a Virgem é, mas de uma certa forma sim, co-redentor com Cristo, né? Por isso nossas penas cotidianas, nossos sacrifícios, nossas situações, não é? Unidas à paixão do Senhor, tem um grande valor. A tradição da igreja é riquíssima em relação a isso, não é? Que as nossas penas suportadas por amor a Deus em união com Jesus Cristo tem um grande valor para o desconto dos nossos pecados, para ajudar na conversão dos outros, para o crescimento da igreja e para a glória de Deus, né? Tem tantas coisas. É um modo de transformar as situações, como agora nós vivemos nessa pandemia, de se tornar sacrifício redentor, desde que esteja unido ao sacrifício por excelência, no sentido de autodoação
do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A celebração da Sexta-feira da Paixão, aqui está dito, observe-se por toda parte o sagrado jejum pascal, e onde for oportuno também no sábado santo até a vigília pascal. Por que a igreja jejua? E aí você vai entender por que a gente fez aquela, quem acompanhou aquela discussão sobre o jejum do domingo, pediu um jejum domingo, e aqui eu estou fazendo uma crítica, mas estou criticando a atitude de pedir o jejum aos domingos. Eu não estou criticando no sentido político de A ou B, seja quem for, que é líder do país, ou aí que não entra nessa discussão. Eu estou criticando a falta de informação, inclusive de católicos, junto com alguns irmãos evangélicos, ou com alguns irmãos evangélicos da maioria, mas católicos também, foram pedir ao presidente que decretasse um jejum em pleno domingo. Por que a igreja não jejua no domingo? E por que ela jejua na Sexta-feira da Paixão? Porque é direito canônico, não é só aqui na introdução ao missal romano, mas direito canônico, que o jejum da Sexta-feira da Paixão é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque a Sexta-feira da Paixão é, por excelência, o dia da ausência do esposo. A igreja é a esposa de Cristo. Jesus diz: pode o amigo do noivo jejuar quando ele está presente, numa certa ocasião, Claro que não. Se o amigo está ali com o noivo, então estou lá, todo mundo Mas Jesus diz: no dia que o amigo for tirado, o noivo for tirado, os amigos jejuarão. Quer dizer, não tem motivo para fazer festa, porque a festa na cultura judaica era a festa assim: os rapazes se reuniam com o noivo, os amigos do noivo, e as moças no outro lugar, depois se juntavam as duas festas. Então lá eles faziam a festa lá entre eles, e aí ficavam brincando, conversando, como toda festa, E se o noivo não está presente, como é que essa rapaziada vai se alegrar? Não tem motivo. Então, essa é a imagem que Jesus está usando. Sexta-feira da Paixão é o dia por excelência que o Senhor está ausente. E, inclusive, na liturgia antiga, e nesse ponto eu acho que, claro, eu acolho as determinações da igreja, mas eu acho que nesse ponto a observância devia ser a observância antiga. Na liturgia antiga, o Santíssimo era trasladado na quinta-feira santa à noite, tirado, porque a sexta-feira já começou, então o Santíssimo é tirado da igreja, em sinal de despojamento, o Senhor está ausente. O grande jejum, o jejum da Eucaristia, que por acaso esse ano já começamos a viver há muito tempo. E na celebração da Paixão, que é um dia alitúrgico, um dia que não existe na verdade, mas existe uma celebração litúrgica, mas não existe, porque o sentido fundamental da igreja é celebrar a Eucaristia. Naquele dia não se celebra a Eucaristia porque o noivo está ausente. Então, na Sexta-feira da Paixão, no rito antigo, só o sacerdote comungava. Só se reservava uma hóstia grande, só o sacerdote comungava. Nesse dia, para quem já participou das missas nas grandes catedrais, eu sei disso porque durante muito tempo nós éramos convidados a cantar a Paixão na Catedral de Fortaleza. Então, naquele dia, o bispo não usou anel. Por que ele não usou anel naquele dia? Porque o esposo foi tirado, e o anel representa o casamento de Cristo com a igreja. O bispo representa a pessoa de Cristo para a diocese, e ele é casado com a igreja, a sua diocese. Então o noivo está morto. Para que o noivo vai usar a aliança se está morto? O casamento foi dissolvido, na alegria e na saúde, até que a morte os separe. O casamento é dissolvido com a morte, segundo a doutrina da igreja. Então por isso o bispo não usa a aliança, o anel naquele dia. Não usa báculo também, porque naquele dia o rebanho foi dispersado. Então não tem o que pastorear. A igreja está desorientada, não tem o noivo. Então, e usa a mitra branca, aquela mitra sem ornamento, sem nada, toda branca, naquele dia. Então, essas determinações mostram a singularidade da liturgia. Não é nem da liturgia, é da aliturgia daquele dia.
Porque na verdade é uma celebração litúrgica, mas não é litúrgico porque não tem liturgia, porque não tem Eucaristia. Se não tem Eucaristia, não é possível celebrar a Eucaristia. Então não é bem, é uma celebração da palavra. A igreja não celebra a missa nem na sexta-feira da Paixão, nem no sábado santo. Ah, mas a missa da vigília, a vigília pascal não começa no sábado, 7 horas da noite. Lembre-se que a partir do pôr do sol já não é sábado, é domingo. Então, nem sexta e nem sábado se celebra a Eucaristia. Por quê? Porque o noivo está no túmulo, é defunto, o defunto não festeja. Por isso não tem sentido nenhum, considerando aquelas palavras que colocamos sobre o domingo e sobre o tríduo pascal, o grande domingo, segundo Santo Atanásio, jejuar em dia de domingo. Houve leis no passado que era proibido, e os clérigos que jejuassem no domingo eram castigados. Santo Agostinho fala disso claramente. São Jerônimo também fala sobre a observância da alegria no domingo, sem nenhum sentido. Ah, mas não tem uma lei no direito canônico que não fala explicitamente. Pô, se a gente for a lei pela lei, só a lei, vai fazer o que da vida? Viver só a vida pela vida. Não, tem espiritualidade para ser observada, para viver. Como eu disse, a liturgia, ela é a espiritualidade da igreja. Então descaracteriza o domingo. Ainda tem mais, o domingo está ligado diretamente à Eucaristia. A tradição da igreja diz que os primeiros cristãos celebravam a missa no domingo, ou pela manhã, Sunday, no dia do sol, como algumas culturas pagãs chamavam, e até hoje em algumas línguas, o dia do sol, o dia da luz, que era colocado, o Cristo ressuscitado é a luz verdadeira, ou celebrar pela manhã, ou às 5 da tarde. Por isso que em muitas palavras até hoje, o costume de celebrar o cair da tarde. O discípulo de Emaús, ao cair da tarde, ele partiu o pão. Por isso o costume de celebrar a Eucaristia às 5 da tarde, aos domingos. Não que só se possa celebrar naquele horário, mas o costume de se celebrar às 5 da tarde por causa disto. Um dia festivo de descanso e de espiritualidade. Outra coisa, domingo não é feriado para o cristão. Domingo é dia de descanso e descanso espiritual. Claro, você pode passear com a sua família, à praia, ao shopping, qualquer coisa, mas desde que não perca a conotação de vivência espiritual do domingo, que é muito difícil se você vai a certas situações em certos lugares. Para isso não parece exagerado, não. A igreja sempre ensinou isso. O domingo é um dia sagrado. Ou esquecemos que um dia é sagrado? Pegue a carta do Papa João Paulo II sobre o dia do Senhor, uma encíclica que ele escreveu, quando percebeu que a sociedade estava perdendo o sentido do domingo. Esse negócio de abrir supermercado no dia de domingo, agora tudo é aberto dia de domingo. Quer dizer, nós vamos as coisas de Deus. O domingo é constituinte da igreja porque ele está ligado à Eucaristia, e a Eucaristia a Eucaristia, que é o mistério pascal da morte e ressurreição do Senhor, faz a igreja ser o que ela é, esposa de Cristo. O domingo é o dia próprio da Eucaristia, embora a Eucaristia tenha sido celebrada na sexta-feira, na quinta-feira à noite, tenha sido instituída, mas o domingo é o dia que se concretiza claramente esse mistério pascal. Então não tem sentido nenhum pedir um jejum no dia de domingo. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? E pior, certas mentalidades clericais que estudaram teologia e tudo mais, defenderam uma coisa dessa. Não é a lei pela lei, como a questão do sábado. Ah, mas Jesus superou o sábado, ele disse o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É outra situação completamente diferente. Não tem nada a ver. Ali sim era uma escravização colocar o homem a serviço de uma lei. Mas a questão do domingo não é questão de lei, é questão de constituição. Se eu não observo o domingo e não vivo a Eucaristia, eu não sou igreja, eu não sou esposa de Cristo. É diferente. Parece que abrir a cabeça de alguns assim, botar dentro, assim, depois fechar com Durapox, para ver se entende. É muito diferente. Totalmente diferente.
Me desculpem assim a impaciência, mas é porque... Não é? Depois, continuando a nossa leitura, na sexta-feira da Paixão do Senhor, observe-se por toda parte, o sagrado jejum, e onde for oportuno também no sábado santo até a vigília pascal. A vigília pascal, na noite santa, em que o Senhor ressuscitou, seja considerada a mãe de todas as vigílias. É a missa por excelência. Ah, eu não vou para aquela missa que é muito comprida, ainda mais sendo o Padre Lauro, meu Deus, eu me livre. Não é? Ah, porque tem muita leitura, porque tem muito canto. Gente, pelo amor de Deus. Tudo bem que ainda se tem alguma dificuldade com crianças pequenas ou pessoas de idade para cuidar, tudo bem. Mas se for só por preguiça, meu irmão ou minha irmã, só porque você quer assistir a novela, passa 2 horas diante da novela, ou assistindo um filme, ou no Facebook, ou no WhatsApp, quanta gente perdendo tempo com essas coisas, e não tem tempo para passar 2 horas e meia, uma celebração bem solene da Páscoa do Senhor, que é a nossa Páscoa, e ainda tem outra. É ensinado que nós não celebramos a ressurreição do Senhor pura e simplesmente. O domingo não é pura e simplesmente o dia do Senhor. É o nosso dia no Senhor ressuscitado. É a nossa Páscoa no Senhor ressuscitado. Não sei, é falta de compreensão. Não, eu vou acular porque ali o padre celebra bem rapidinho e não sei o que, ainda mais essa vigília pascal, que eu não sei para que isso, no meio da noite, ainda mais desse jeito, só lembro desse, para que isso, não sei o que. A vigília pascal na noite santa em que o Senhor ressuscitou, seja considerada a mãe de todas as vigílias, expressão de Santo Agostinho, com certeza. Número 11. Santo Agostinho, sermão 219, da Teologia Latina, número 38, 1088. A mãe de todas as vigílias, na qual a Igreja espera, velando a ressurreição de Cristo, e a celebra nos sacramentos, batismo, crisma e eucaristia. Portanto, toda a celebração desta sagrada vigília deve se realizar-se à noite, de tal modo que comece depois do anoitecer ou termine antes da aurora do domingo. A prescrição litúrgica é que a vigília pascal seja celebrada à noite, depois do anoitecer e antes, se for durar a noite toda, né? O povo não quer aguentar, não quer passar nem 2 horas dentro da igreja, que dirá a noite toda, não é? Antes do amanhecer. Contanto, é a condição que o missal romano coloca, que seja celebrada solenemente, com toda a pompa possível, com toda a solenidade possível. Gente, não é o caso de considerar que Jesus ressuscitou e subiu aos céus e ganhou uma cadeirinha azul, bonitinha lá no céu, e ficou lá e a gente ficou aqui penando debaixo da terra. Não! É a nossa ressurreição no Senhor ressuscitado. Pelo batismo nós ressuscitamos com o Senhor. Compreende isso? É um mistério de fé que só na profundidade de fé que entendemos isso plenamente. O quanto falta compreensão para nós. Depois, para terminar, podemos acrescentar alguns aspectos históricos da liturgia, não é? O Tríduo Pascal. Esse autor aqui coloca, não é? A Sexta-feira Santa, a Paixão do Senhor, o Tríduo Pascal. Não é? Aspectos históricos do Tríduo Pascal. Né? Como já explicitado anteriormente, entre os séculos 2 e 3, toda vida que a igreja vai fazer uma reforma litúrgica, ela se reporta até o século 3. Né? Os fiéis celebrantes se preparavam para a grande celebração da Vigília Pascal com 2 dias de jejum. Nesse tempo, na Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, a mesma expressão de Santo Agostinho, né? Até a meia-noite fazia-se jejum e luto por causa da morte de Jesus. E dali em diante, até o amanhecer, a característica principal da liturgia era a alegria por causa da ressurreição do Senhor. Uma coisa interessante, quando eu morava em Aracaju, lá em Aracaju tem um costume, até os jovens fazem isso, que durante a quaresma as pessoas vestirem preto. Em todo canto aparece gente de preto, é impressionante. E tinha uma senhora que morava em frente à igreja, quando nós morávamos lá, isso há 20 anos atrás, mais de 20 anos, né? Eu lembro que ela, como ela morava em frente à igreja, ela era membro da liturgia.
Eu lembro que naquele ano eu pedi que os membros da liturgia todos comparecessem, os cantores, os leitores, os salmistas, todos de branco, né, para celebrar a ressurreição. E convidei ao povo a vir de branco, mas ela veio de preto. Aí, por que ela veio de preto? Porque ela queria observar isso ao pé da letra. Quando a vigília lá começava 10h30, 11 horas da noite, então quando dava lá para meia-noite, que começava o aleluia solene, né? Aleluia, em 3 tons. Então ela corria lá na casa dela, que ficava em frente à igreja, só atravessar a rua, uma rua estreita, colocava a roupa branca rapidinho e voltava para cantar no coro, né? Exatamente como os primeiros cristãos, literalmente, né? Então essa vigília era feita a partir do pôr do sol até meia-noite, com característica de luto, de jejum, a partir da meia-noite com muita alegria, até o amanhecer. E dali em diante, até o amanhecer, a característica principal da liturgia era a alegria por causa da ressurreição do Senhor. Como visto, a vigília durava toda a noite e era ocupada por leituras bíblicas, cantos de salmos e orações, exatamente como nós fazemos agora. A vigília culminava ao amanhecer com a oblação, isto é, com a Eucaristia, que marcava o fim do jejum e a entrada do Letíssimo Espaço. Letíssimo Espaço, né? Perdão, Letíssimo não, Letíssimo Espaço. Quer dizer, o tempo, o espaço, a alegria por excelência. Dos 50 dias pascais, ou seja, até o dia de Pentecostes. No século seguinte, por meio de relatos como o de Santo Agostinho, 354-430, sabe-se que a preparação da Páscoa começava já na quinta-feira, com a memória da instituição da Eucaristia. Ou seja, desde então, se pode falar de um tríduo preparatório à celebração da Páscoa, o tríduo pascal. Na verdade, o tríduo pascal, né, com todo respeito ao autor, não é um tríduo preparativo, mas o próprio tríduo é a celebração da Páscoa, né? É como se a missa começasse na quinta-feira à noite, que é sexta-feira já, né? Quinta-feira à noite, e terminasse no domingo, né? Na vigília. Quinta-feira Santa é início do tríduo pascal. Antes do século IV, a memória da instituição da Eucaristia celebrava-se na terça ou quarta-feira. Isso porque a quinta-feira antes da Páscoa não tinha relação especial com o tríduo pascal. Desde então, a féria quarta em Tiena Domini, algumas vezes também chamada de Natale Cálices, Tiena Domini quer dizer Ceia do Senhor, Natalis Cálice, Natal, nascimento do cálice, né? Passou a ser celebrada na noite de quinta-feira santa. Quanto ao rito do lava-pés, também Santo Agostinho testemunha que este era praticado não dentro da missa, mas como um rito suplementar. No Missal de São Pio V, né, Concílio de Trento, 1504-1572, o lava-pés está prescrito para o final da celebração. Na última reforma litúrgica, isto é, a reforma acontecida em 1969, o rito do lava-pés foi previsto para após a homilia. A respeito da comunhão por ser a Sexta-feira Santa um dia alitúrgico, como eu expliquei, não é? Aqui na nota de rodapé ele explica melhor o que é dia alitúrgico. Dia alitúrgico, dia no qual não se podem celebrar os mistérios, isto é, a Eucaristia, apenas a celebração da palavra. Além da Sexta-feira Santa, também o Sábado Santo ou da Sepultura, segundo o dia do tríduo pascal, é considerado um dia alitúrgico, não é? Porque não se pode celebrar a Eucaristia. Fazia-se necessário que da Quinta-feira Santa se conservasse o sacramento, a fim de ser distribuído na celebração da palavra no dia seguinte. Considerando-se que nos primeiros séculos os fiéis levavam parte do sacramento para casa, essa parte era consumida na Sexta-feira Santa. Porém, com o passar dos séculos, no período medieval, cada vez menos as pessoas comungavam e a partir disso passou a conservar a Eucaristia na igreja, na sacristia. Sendo assim, adotou-se o rito de
ao final da missa, desse dia, em princípio, sem nenhuma solenidade, trasladar-se a Eucaristia para a sacristia. Mas a partir do século XI, começou-se a usar na transladação da Eucaristia velas e incensos. Por que se levava para a sacristia? Porque sacrário, como nós concebemos no dia de hoje, é uma invenção moderna. É a partir do século XI que nós temos o sacrário. Quando sobrava a Eucaristia, se guardava num armário especial, claro, na sacristia. Depois esse armário foi trazido para a igreja e virou os nossos sacrários. Assim como a exposição solene do Santíssimo não existia até o ano 1000, né? Acho que é o século XII ou XIII se vai começar. Começou-se a usar na transladação da Eucaristia velas e incenso. Além disso, a procissão acompanhada por hinos tem como ponto de partida o altar e como ponto de chegada uma capela da igreja que de princípio foi explicada simbolicamente como uma sepultura do Senhor, na qual os cristãos deviam fazer vigília. Na reforma litúrgica de São Paulo VI, afastou-se a ideia de que a capela da reposição do Santíssimo Sacramento fosse uma sepultura ou sepulcro do Senhor. É chamado agora altar da reposição do Senhor. Bom, amanhã nós vamos considerar a Sexta-feira da Paixão e o Sábado Santo de uma maneira mais especial e a Vigília Pascal, né? Nós entraremos em detalhes maiores destas celebrações, né, do Tríduo Pascal, para que a gente possa viver esse ano o Tríduo Pascal, apesar da situação tão triste, né, essa situação, né, mas para que a gente possa celebrar com dignidade esses dias, não é? O Senhor permitiu que vivêssemos esse longo jejum eucarístico, né? Um jejum eucarístico que está se estendendo por toda a igreja, não é? Porque não é só no Brasil, em vários lugares, na maioria dos lugares, as pessoas não podem mais receber o corpo de Cristo, o mistério pascal por excelência. Então isso deve nos levar a muitos questionamentos, né? Não no sentido, como já dissemos tantas vezes, um castigo de Deus está com raiva, não, mas questionar a nossa vida, como nós levamos a nossa vida. Às vezes nós tivemos a Eucaristia diante de nós, às vezes não vamos à missa por preguiça, às vezes não lutamos para crescer no amor à Eucaristia, porque o amor de Deus não acontece por mágica, né? Deus nos ama infinitamente, mas para fazer esse amor crescer em nós é preciso que a gente lute para amar Deus. É interessante isso, a gente tem que tomar a determinação determinada, como diz Santa Teresa, para amar Deus e corresponder a esse amor. Tantas vezes nós não valorizamos os dias da Semana Santa, e agora pode ser que estejamos querendo valorizar e não podemos celebrar a Semana Santa. Tantas vezes no dia do jejum eucarístico, no dia do jejum penitencial da Sexta-feira Santa, melhor dizendo, tantas vezes, e isso eu digo desde quando era adolescente, isso sem fazer julgamento da atitude de ninguém pode julgar o coração de ninguém, mas externamente a situação, tantas vezes passando para a igreja para ir com a Sexta-feira da Paixão para uma celebração, e as pessoas bebendo na rua, como se nada estivesse acontecendo, como se aquele dia não fosse um dia memorável, um dia que nós vivenciamos a paixão do Senhor, né? Se aproveitou tantas vezes as quintas-feiras, já na quinta-feira todo mundo começava logo a viajar, a Sexta-feira Santa parecia que nada tivesse acontecido, sábado santo, domingo. E agora nós talvez estejamos procurando celebrar e não podemos celebrar. Ou se podemos celebrar de uma maneira de qualquer jeito não, mas sem solenidade, sem nada, sem todo o esplendor da liturgia. Por que Deus permite isso? O que Deus está querendo dizer para nós ao nos permitir essa situação?
preciso nos questionarmos, é preciso rezarmos, é preciso pedir a Deus que nos ajude, que nos faça crescer, tomar juízo, né? Para saber bem avaliar as coisas. Deus nos oferece o seu amor. Isso faz lembrar também as parábolas do Evangelho, né? Que Nosso Senhor conta para os fariseus, para aqueles que os assistiam, falando sobre o reino dos céus. E aí o reino dos céus, normalmente, no final Jesus diz, será tirado e será dado a quem queira valorizar este reino dos céus. Não é? Por isso o reino dos céus será tirado. E naquela ocasião diz o texto que os judeus entenderam o que Jesus estava querendo dizer, que se referia a eles. Quer dizer, chegaria o tempo que eles quereriam o Messias, mas não teriam mais o Messias, porque não valorizaram no tempo certo, no tempo oportuno. É preciso fazer a leitura dos tempos, das situações. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê uma santa semana, verdadeiramente, possamos mergulhar no mistério da paixão do Senhor, para com Ele ressuscitar e nos entregar as alegrias pascais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.